Fala, pai presente! Vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês que é a seguinte: a natação é muito mais do que só aprender a nadar. É muito mais que isso. Ela é o vínculo que você cria de conexão com o teu filho. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a conexão que o pai deve estabelecer com o filho, conexão afetiva. E é de fundamental importância você desenvolver essa conexão. E eu vou te dar um exemplo aqui que, assim, talvez você nunca mais esqueça. Vai chegar um momento da vida dos nossos filhos, eu estou falando porque eu fui adolescente e você também, que a gente vai indagar muitas coisas. Quando inicia a adolescência, a questão da carreira profissional, primeiro vem a questão do coração, né? A época que a gente começa a gostar das meninas e as meninas vice-versa, a gostar dos meninos. Então tem essa crise, né, existencial, muitas vezes do amor rejeitado, da paixão, do amor, da amizade. Então a adolescência é a época que mais a gente cria dilemas, digamos, existenciais. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o adolescente ele não tem não só a liberdade, como a confiança de compartilhar esses questionamentos da vida com os pais. O que ele faz? Ele vai compartilhar com um coleguinha que sabe tanto quanto ele. Então, eu aprendi na natação que as aulas de natação que o meu filho faz é muito mais do que aprender a nadar. É uma construção de uma ponte ou de um caminho de via dupla de construção de uma relação de confiança entre pai e filho. Deixa eu contextualizar um pouquinho aqui para você entender. E eu gosto sempre de trazer a vida como ela realmente é. E me lembro também de ter dito que eu nunca vou posar aqui de pai perfeito, né? Então, essa história você vai entender que ela começou com uma falha minha, né? Falha entre aspas. Mas vamos lá. A minha esposa combinou com a mãe do coleguinha do meu filho de colocar os dois para fazer natação. De semana eu trabalho até umas 8 horas da noite aproximadamente. Não são todos os dias, mas a maioria. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da necessidade. E ela colocou ele, vou colocar o Daniel para fazer natação com um coleguinha. Não, beleza, tá bom. E ela começou a levar. Só que tem dia que tá frio, tem dia que a pessoa tá cansada, tem dia que ela não tá afim de ir. E a mulher, principalmente, tem vários motivos pessoais para não entrar numa piscina em determinados dias. E ela não contou com isso. Ela, quando ela fez a matrícula, ela falou, não, eu aqui pertinho, eu levo e acabou. Tá bom? Beleza? Beleza? Beleza, pode levar. Aí começou a chegar frio, começou a chegar o dia que estava cansada, etc e tal. Você pode levar? Eu falei, não, negativo, não vou levar, não. Não vou levar, porque você que inventou essa moda, leve tu. E eu vi que teve dias que ela não estava mesmo disposta, e teve um dia que falou, hoje não vai dar, não pode levar. Ou você leva, a gente vai ficar pagando para não ter aula. E nesse dia eu resolvi ir. Fui, achei legal. Aí teve um dia que ela pegou e falou assim, é muito ruim, porque eu fico toda molhada, eu sinto frio, e você poderia ir pelo menos para trocar ele. Aí ela me convenceu, sabe? Eu fui a contragosto, assumo, fui a contragosto. Deixa eu ver se essa luz fica melhor assim. Me fala aí depois se vocês acharam legal essa luz aqui. Fui a contragosto e fui. Então, a hora que acabava a aula, ela já ia direto para o chuveiro, tomava banho e se trocava, e eu já dava banho no Daniel e ele se trocava. Então, eu chegava lá e começava a observar. Sempre eu faço isso, né? Essa luz não tá legal, não. Vou tirar. Sempre eu faço isso. Eu chego num lugar, o que eu faço é mais observar do que ficar falando.
Então eu comecei a observar, a maioria esmagadora são as mães que levam, e eu falei, poxa, mas se eu estivesse lá dentro, eu acho que eu teria um comportamento diferente. Eu acho que eu faria diferente. E aí teve um dia que eu falei pra Fernanda, falei, hoje eu vou entrar. Ela ficou surpresa, né? Hoje eu vou entrar. Porque eu tô vendo ali, eu tô sentado de frente pra piscina, eu tô vendo como as mães se comportam. Não é nenhuma crítica, tá? As mães que estiverem me vendo, não é crítica. É nato da mãe. O cuidado e o medo, e piriri, pororó, sabe? A mulher é isso, é da mulher. Eu falei, não, eu acho que eu faria diferente. Falei com a Fernanda, falei, vou entrar e entrei. Mas não deu outra. Já comecei a tacar debaixo d'água, fui lá pro fundo, sabe? Fui lá no fundão, taquei ele lá debaixo d'água, deixei ele se debater lá. E aí eu trouxe essa imagem, né? Hoje a gente já está num nível que eu jogo ele mais ou menos uns 2 metros para cima e ele vira e dá, sabe? Ele fala que faz manobra no alto. Ele não tem medo nenhum. As mães ficam lá na piscina do lado de fora, então tem algumas que tem gente que vê de fora, né, da turma seguinte, e fala assim para Fernando: você é a mãe daquele menino que pula, daquele menino que voa? Sou eu mesmo. Mas que menino corajoso, né? Porque além de eu jogar ele pula da borda e dá uns pulos assim, sabe? Não é assim, não é normal. Ele pula, o normal no sentido assim, de ficar inibido, né? Ele é totalmente, sabe, muito corajoso e só vai, pula e dá cambalhó, enfim. Ele faz o estrago lá na piscina. Então ele ficou conhecido do menino que pula, né? As mães perguntaram: você é a mãe daquele menino que pula? Parabéns, ele tem uma coragem, etc e tal. Vamos passar para um tópico aqui muito interessante. Primeiro, essa questão, né? Para as mamães não ficar com raiva de mim, eu falei que é nato da mãe, e o pai, ele já é mais, vocês vão ver, eu coloquei alguns vídeos aqui, você vai ver que o pai ele empurra. Aliás, um dos pais que vai na natação junto comigo, ele falou para mim o seguinte: Denner, sabe como que eu aprendi a nadar? Meu pai me levou no rio, eu e meu irmão, e tacou a gente no rio e falou: vai, se vira. Mamãe nunca faria isso, nunca. Pode até ter, eu não conheço. Mas eu acho muito difícil uma mãe fazer isso. E o pai foi lá e fez. Falou: eu aprendi assim. E eu vejo como que ele é, né? Eu vejo lá na piscina. O filho dele também é outra pegada também. Ele é um pouquinho melhor que o Denner. E o que o Denner faz, ele faz também. Vai, pula, corre, vai no fundo. Então eu tô vendo, né? Como que é essa relação quando o pai... E, aliás, essa talvez seja a minha principal dica, né? Minha principal dica para os pais: se tiver que entrar na piscina para uma aula de natação, a minha sugestão é você, pai, ir. Porque é você que vai fazer coisas que a mãe não faz. De jogar para cima, de jogar para baixo, né? De jogar lá para o fundo da piscina, e de jogar para o alto de novo, e dar cambalhota, de estimular a fazer coisas diferentes. Então, a minha humilde sugestão, você, pai que está me vendo e tem condições depois eu vou falar dessa questão de condição financeira de levar um filho para fazer natação. Graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, eu conheço a realidade do Brasil, conheço quase que todos os estados, todas as capitais do Brasil, então eu conheço de perto a realidade do Brasil. Tem pais que não têm condições de levar seu filho para fazer uma natação. Vou dar algumas dicas para esses pais. Mas, voltando ao pai, que a mãe, a família que tem condições de levar o filho para fazer uma aula de natação, leva o pai, entra o pai. Por quê? O pai vai fazer coisas que a mãe não faz. Por que que isso é importante? Porque vai chegar um momento que o pai não vai mais poder entrar nas aulas de natação. O filho vai ficar sozinho. E aí você precisa construir essa relação de encorajamento para ele. Você precisa encorajá-lo e levá-lo a um nível de automação do auto-encorajamento. Beleza? Então, a minha sugestão é que o pai entre na piscina com o filho e não a mãe. Ponto. Próximo assunto que eu queria compartilhar contigo. À medida que eu fui levando meu filho para a piscina, eu comecei a perceber, eu falei, aqui não se trata de
não se trata dele aprender a nadar, porque nós desenvolvemos um vínculo tão grande, mas tão grande a partir... A gente já tinha... É óbvio que eu já venho construindo isso desde o nascimento dele, mas eu vi que as aulas de natação, elas se intensificaram, estou falando no sentido de aumentar o nível de interação, de construção de confiança e de conexão afetiva de uma forma assustadora. Por quê? E principalmente a questão da relação da confiança. Eu vou te explicar agora o porquê. Eu lembro que quando eu jogava ele para baixo, para ele mergulhar, ele começava a se debater. E eu não pegava ele de imediato. Ele subia e eu olhava dentro dos meus olhos pedindo assim, pelo amor de Deus, me pega. E eu não pegava. Mas eu sempre falava para ele, ó, bate as mãozinhas, bate as perninhas. Eu nunca vou deixar de estar do seu lado. Toda vez que ele subia, eu falava para ele, pode tentar nadar, que eu vou estar aqui pertinho. Eu estou do seu lado, eu nunca vou te deixar ficar aqui sozinho. Porque o desespero da criança é dela tentar buscar uma superfície, uma base, né, um chão, para poder se apoiar, e ela começar a afundar, ela querer subir, não conseguir, querer respirar e não conseguir. Essa foto aqui, o Denner, ele tinha 3 anos, exatamente 3 anos. Foi quando ele fez aniversário, a gente fez uma viagem com ele, aí ele tinha exatos 3 anos, e ele já tinha, assim, ó, ele não conhecia a piscina, obviamente que eu entrei primeiro, olhei e falei assim, pode ir. O ir dele é desse jeito, ó, ele só vai, pula. É assim que ele faz. Então, eu comecei a perceber que toda vez que ele subia, que eu estava do lado dele, toda vez que ele precisava, eu estava do lado dele ou de frente para ele, enfim, eu estava próximo. Esse desenvolvimento dele precisar e eu estar junto aumenta cada vez mais e estreita cada vez mais o vínculo de confiança. É uma construção de confiança. A mensagem que ele recebe é a seguinte: toda vez que eu preciso, meu pai está perto. Toda vez que eu preciso, meu pai está perto. Toda vez que eu preciso de ajuda, meu pai está por perto. De modo que toda vez que ele caía na água, ele começou gradativamente, porque eu via nos olhos dele o desespero que ele tinha de querer nadar, subir, respirar e não conseguia. Aí, a hora que eu via que ele estava já um pouquinho mais desesperado, eu subia ele, abraçava ele e falava, o papai está sempre do seu lado. Toda vez que você precisar, eu estou perto de você. E eu comecei a ver que gradativamente ele começou a se despreocupar mais com medo de estar ali e começou a tentar mais a nadar. Ali eu tive um insight. Falei, isso aqui não tem nada a ver com aprender a nadar. É uma construção de uma relação de confiança entre pai e filho. Aonde é que isso vai precisar? Quando é que isso vai ser necessário? Lá na frente, quando ele precisar, quando ele passar pelos dilemas da vida, ele vai saber que ele tem uma pessoa que ele pode confiar, que é o pai dele, que é a mãe dele. Esse é um dos insights que eu tive, né? Outro insight que eu tive com relação às aulas de natação. Lá ele é conhecido pelo menino que pula, né? Um menino que pula, que tem coragem, etc. e tal. Eu vejo, e isso é natural, né? Normal. Às vezes a criança nunca teve oportunidade de entrar na piscina, ela entra e fica com medo. Só que eu vejo que tem algumas crianças que já se tornam um pavor entrar na água. E tem mãe que insiste, e aí é perigoso traumatizar. Às vezes eu quero falar alguma coisa, porque eu já sei. É o caso do meu amigo que ele entortou as rodinhas da bicicleta do meu filho para ensinar, para ele aprender a andar sem rodinha. Eu fiquei quieto, eu soube naquele momento que ele tinha autoridade para fazer aquilo, eu fiquei quietinho, porque eu vi o filho dele mais novo que o meu filho andando de bicicleta sem rodinha. Então, eu tenho essa humildade de saber, aliás, de ter esse entendimento de quando eu não sei uma coisa, uma pessoa quer me ajudar, instintivamente eu fico quietinho e aprendo com ela. Então, às vezes eu tenho vontade de falar para as mães, né, o que elas devem fazer, e esse vídeo talvez possa ajudar.
Porque as mães, elas insistem, a criança fica com medo, fica apavorada, e as mães acham porque está naquele momento ali e insiste. Eu vejo que as crianças ficam em choque, né? Chora, e eu vejo, né? Você sabe como uma criança está apavorada, quando é medo e quando é pavor. Tem criança que fica apavorada. Então, como é que eu fiz com o Denner? Como é que eu fiz com o meu filho? Desde quando ele começou a andar, eu sempre estimulei ele a... Aliás, antes dele começar a andar, eu sempre, quando você tá... Exatamente como tá nesse vídeo aí desse pai, pegando nas mãozinhas, pegava aquilo e ia estimulando ele a andar, né? Ajudava ele a andar. E nesse andar, eu sempre colocava... eu sempre ajudava ele, simulava como se ele estivesse pulando de um degrau. Então, onde eu moro aqui no pátio tem um degrau, alguns degraus, eu colocava ele e pulava, fazia ele pular. Então, qualquer lugar que eu estava, eu estimulava ele a pular degraus. E aí ele começou a andar, aprendeu a andar, começou a andar e continuei estimulando ele a pular degraus. E sempre fiz isso. E eu me recordo de uma situação que a gente tinha ido no médico, ele não estava bem, aí a minha esposa ficou fazendo lá a ficha, olha só, não estava legal, e mesmo assim tinha um degrau que era mais alto que eu coloquei ele lá em cima e falei, pula, ele só veio e pulou. E cada pulo que ele dava, eu me afastava mais, eu me distanciava mais. E ele continuava pulando, até que chegou uma hora que ele deduziu que ali estava muito longe, ele ficou com medo, percebi que ele ficou com medo, dei um passo para frente e ele pulou no meu colo. Nesse exato momento, passou uma mulher e falou, nossa, mas esse menino confia em você, hein? Espantada, né? Que ele era muito pequenininho e ele só vinha e pulava. Então, essa construção da confiança, ela veio muito antes da natação, o que facilitou quando nós fomos para as aulas de natação. Então, tanto é que veio uma mãe, perguntou, né, perguntou do Denner para o professor. Aí ele veio me perguntar, olha, com quantos anos ele começou a nadar? Que eu comentei, né, que a gente, antes dele ir para a natação, tem uma entrevista e a gente falou, não, a gente sempre estimulou, sempre levou para a piscina, sempre levou para a praia. E aí ele veio me perguntar, com quantos anos o Denner começou a entrar em piscina, etc e tal, e o que eu tinha feito para que ele não tivesse medo. E aí eu contei essa história, né? Falei, desde quando ele começou, antes de andar, eu já estimulava ele pular e eu brincava com ele, né? Vamos pular os obstáculos e superar esses obstáculos. Já inserindo na cabecinha dele que obstáculos são feitos para serem superados. E aí, a hora que ela perguntou, né, que ele veio perguntar, já deu a deixa, eles deram a deixa, eu falei, faço isso. E aí eu vi que a mãe, ela ouviu e aceitou aquilo que eu tinha falado. Então, se você pretende, você que tem filho pequeno, ou conhece um pai que tem filho pequeno, e se você tiver essa oportunidade de conversar com esse pai, fala para ele ou para ela a importância de fazer a aula de natação, que não é por acaso a criança aprende a nadar, que é muito importante. É muito importante. E foi isso, né? Foi isso. A gente foi um trabalho que foi sendo construído muito antes dele aprender, muito antes dele entrar na aula de natação. Esse foi o insight que eu tive. Deixa eu só voltar aqui essa foto. Aqui por que eu trouxe essa foto também? Para poder ilustrar de que sempre eu estimulei ele a pular os lugares, a pular. E sempre mostrei para ele que do outro lado eu estaria esperando ele para poder pegar ele, né? Para poder mostrar para ele que eu sempre estaria perto dele sempre que ele precisasse. Essa foto ele tinha 2 anos e pouquinho. Foi 2020, começo de 2020. Época auge da pandemia, parques e mais parques abertos, fechados, aliás, né? E esse estava aberto, então como não ia ninguém, e assim, ele estava literalmente aberto, né? Os moradores que tomam conta, eu sabia, levava ele lá todo dia. A gente brincava de skate ali nesse Ralph, de futebol na quadra do lado de cá, e aí, vez ou outra, eu estimulava ele a subir a grade, subir degraus. Isso foi intuitivo, né? Tem alguma razão lógica? Eu fui moleque, né? Então
a minha ideia é fazer que ele tenha um pouquinho, experimente um pouquinho do que foi a minha infância, porque foi muito boa, diga-se de passagem, brinquei muito e tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz eu tento reproduzir para ele. Tanto é que ele tem carrinho de alemã, joga futebol, nada, enfim, faz de tudo. Esse é o contexto, né? Então, assim, o pai não adianta. Como nesse vídeo aí, engraçado que eu não vejo, né? Eu não vejo. Pode ter, mas é muito mais nato do homem, né? E por isso que é importante a gente entender um pouquinho da antropologia, do porquê, né? E cada um tem um papel distinto dentro de uma família, né? Não adianta. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu. Se a criança crescer sem um ou outro, esse desenvolvimento da criança vai ficar desbalanceado. Não adianta. Deus faz as coisas perfeitas. Perfeitas. Se ele fez um homem com características natas e distintas da mulher, é porque cada um dá a sua contribuição para o filho. E eu vejo, poderia falar aqui dezenas, eu posso até fazer um vídeo futuramente falando o que o pai faz, que a mãe faz, e o que a mãe faz, e o que o pai faz. Então, cada um tem um papel distinto. Se a criança ela crescer sem um ou outro, esse crescimento, esse desenvolvimento vai ficar desbalanceado, podendo sim gerar problemas oriundos por exemplo, de depressão, vou dar um exemplo aqui, oriundos de doenças psicossomáticas, doenças causadas pela mente. Depressão, ansiedade, e piriri pororó, coisas que você já sabe. Li um artigo ontem falando sobre isso. Crianças de hoje estão desenvolvendo ansiedades, depressão e um monte de doenças que ela relacionou. Desse artigo eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da criança hoje, e ela fala, é uma psicóloga, e ela fala, a fonte primária a fonte primária ela é de casais de crianças que crescem, melhor dizendo, com um lar disfuncional, ou de pais que estão juntos e brigam demais, ou de pais separados. Ponto. A importância da natação. E eu comentei aqui agora, né, que é a construção de uma relação de confiança. E essa relação, ela se dá em detrimento de um canal de comunicação de mão dupla. Então, imagina que esse pode colocar como ponte, como rodovia, como duto, como você quiser. Mas esse canal de comunicação ele tem que ir e voltar. Ele tem que ir e voltar. Ou seja, você passa, e esse é o nosso desejo como pais, né? De passar tudo aquilo que a gente quer de bom para os nossos filhos. Mas se a gente não estabelece esse canal de comunicação, dificilmente a gente vai perpetuar os nossos desejos materializados na vida dos nossos filhos. Vou dar um exemplo. Não adianta, o relacionamento ele é baseado no diálogo. Se você só fala e o teu filho não devolve, não te dá um feedback, não é diálogo, não é relação de construção de confiança. É um monólogo. Tá só você falando e acredite em mim. Vai chegar um momento que vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Diferentemente de uma relação onde você fala aquilo que você acha que é importante para o seu filho e ele te dá uma devolutiva falando do que ele pensa em relação àquilo que ele recebeu de você. Vou dar um exemplo. Meu filho, é importante... Exemplo simplório, tá? É importante você estudar. E aí, por algum motivo, ele vai falar assim... Ele pensa, mas não fala quando ele não tem quando o pai não desenvolve um canal de uma construção de confiança. Ele fala, tá bom, beleza. É assim que acontece, você sabe disso. Tá bom, vai. É importante, beleza. E às vezes ele não quer ir para a escola porque ele está sendo motivo de bullying dentro da escola. E você nem sabe. Li outro artigo falando sobre bullying, vou fazer um vídeo sobre isso. A maioria das crianças que passam por bullying, o pai e a mãe não sabem.
Por que, que não sabem? Porque não foi construído esse canal, essa ponte de comunicação, essa ponte chamada confiança, relação de confiança entre pai e filho. E aí ela chega num nível de estresse tão violento que ela tira a própria vida, que ela começa a se automutilar, que ela começa a ficar doente várias vezes para não ir para a escola, não quer estudar, e ela passa por tudo isso calada, porque você não criou uma ponte, um caminho, uma estrada de mão dupla para que você possa passar o que é importante para o teu filho e para que você possa receber dele esse feedback. Então, é outro vídeo que eu vou fazer. Ontem, li esse artigo ontem, a maioria das crianças que sofrem bullying dentro da escola, o pai e a mãe não sabe. E o nível de estresse é tão alto que ela começa, o próprio corpo começa a gerar doença nela mesma. Então, uma criança que normalmente está sempre doente, ou vai para esses extremos, se mutila ou tira a própria vida por conta desses acontecimentos que o pai e a mãe nem sabem o que está acontecendo. Talvez você tenha assistido 13 Reasons, 13 razões do porquê da menina que ela tira a própria vida, e ela deixa 13 fitas do porquê que ela tirou a vida dela. Aquilo é baseado em fatos reais nos Estados Unidos. E aqui também acontece. Bom, então, qual a importância de você construir esse canal de relacionamento com o teu filho? Simples, para que você possa saber todos os dias o que está acontecendo com o teu filho, de bom e de ruim. Eu vou abrir só um parênteses aqui, não tem nada a ver com a natação, eu vou falar agora bem rapidinho. Outro lugar que você pode desenvolver essa conexão e essa construção da relação de confiança é na mesa. É na mesa na hora das refeições. É um momento ideal para você estabelecer essa relação de confiança entre você e o seu filho. É a hora que vocês vão sentar, vocês vão se alimentar, vai agradecer pela comida, e aí é a hora de fazer perguntas, saber como ele está. Mas isso acontece hoje, nos dias de hoje? Dificilmente. Cada um come num cômodo da casa, tem pré-adolescente que come no próprio quarto, ali na frente do computador, para nem ter que ir na mesa. Aí tá a mãe num cômodo, o pai no outro, o irmão tá no outro, e tem essa desconexão, né? Então, seria um momento ideal para os pais saberem como é que está a vida do filho, questão de anseios, de medos, inseguranças, e seria uma grande oportunidade, mas só que as famílias hoje elas não fazem as refeições na mesa todo mundo, e fica uma dica aqui, aproveite esse momento para todo mundo sentar na mesa e conversar e dar risada e resolver problemas, enfim, é uma grande oportunidade de fazer isso, né? Então, assim, seguindo aqui com relação à questão da natação, já caminhando para o final, e eu disse que ia falar, né? Porque eu sei da realidade hoje do Brasil, e pode ser, sim, que você não tenha condições para pagar uma natação para o teu filho. Então não vou fazer nada que você fez, que você falou aí, né, Daniel? Não, vai fazer sim. Qual que é o cerne aqui da questão? É você elevar o nível de estresse do seu filho, e você vai perceber, né, se você aumenta, se você diminui esse nível de estresse. Mas qual que é o segredo? Você elevar o nível de estresse do seu filho, gerar aspas, né, medo nele, e ele ver que você está sempre do lado dele. Isso pode ser na piscina? Eu estou falando a experiência que eu tive. E aí eu vou dar algumas sugestões que, de repente, pode fazer sentido para você. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar o contexto da água, você pode ir na praia, lá na beirinha da água, lá, vai aos pouquinhos. Eu comecei fazendo isso na praia, que a gente, vez ou outra, né, a gente sempre que tem oportunidade vai para a praia. E eu lembro a primeira vez que meu filho foi, eu entrei com ele na água, ele ficou, de fato a água estava fria, né? Então ele levou aquele choque assim, momentâneo, e eu fui pondo aos pouquinhos, com muita paciência, sem forçar a barra, para não traumatizar. Então você vê que meu filho não está traumatizado com relação à água, não forcei a barra. Aí depois, uma outra oportunidade, a gente foi na praia, ele ainda ficou meio cismado, depois a gente foi para uma piscina. Eu sei que nós fomos várias vezes praia e piscina,
Até que um dia nós estávamos num hotel, foi muito engraçado, né? Que ele começou, né? Nós chegamos lá, ele estava um pouco cismado, e aí ele foi, eu percebi que ele naquele dia tinha algo diferente, ele aceitou mais. Aí, nossa, não, esse dia foi um dia muito feliz, né? Porque eu vi que ele quis ir sozinho, deixei ele sozinho, né? Começou a se debater lá, mas eu vi que ele estava cheio de coragem. Ele, assim, a hora que ele decidiu ir, começou a chover. Eu falei, nossa, agora que ele pegou o jeito de ficar na piscina sozinho, aí eu colocava às vezes a mão embaixo assim para ele bater as pernas e as mãos, os braços. E começou a chover. Falei, poxa vida, agora que ele pegou o jeito, mas foi muito tranquilo essa transição de deixar ele sozinho, dele se sentir seguro para ficar sozinho, mas aconteceu. Mas foi uma construção de mais de um ano, né? Mais de um ano. Bem mais de um ano, porque a gente começou a levar ele bem novinho. Mais de um ano, mas foi tudo muito natural, né? Tem que ter paciência, mas se você não puder levar natação, voltando, né? Às vezes eu fujo um pouquinho aqui do tema, mas o que eu estava falando? Se você não pode pagar uma natação, vai para a praia, vai até a praia, coloca lá nas ondinhas do comecinho dele, não dá para também para ir para a praia, tá bom, vai. O que você pode, sei lá, fazer com que eleve um pouquinho o nível de estresse do seu filho? A bicicleta, o skate. A bicicleta é o seguinte, né? Por exemplo, meu filho, ele ficou um pouquinho cismado, ele ainda tem um pouquinho cismado para andar sem rodinha. Ele vai, aprendeu. Falei no vídeo passado, aprendeu. Mas eu vejo que isso já não eleva mais o nível de estresse dele. E como tem a natação, ok. Mas eu lembro que esses dias eu fui num parque que é de esportes radicais. Então, tinha Ralph, tinha pista. Aquilo elevou o nível de estresse dele. Ele foi com o skate, ficou com um pouco de medo. E ainda tem um pouco de medo, mas eu estava ali sempre do lado. Então, a piscina é uma situação que eu aprendi com ela. Mas você pode, tudo que você puder elevar esse nível de estresse. Quando eu falo de elevar o nível de estresse, gerar uma tensão nele para ele ficar com medo. E ao mesmo tempo você falar, olha, o papai tá aqui, ó, na tua frente, abraça e repete várias vezes até ele entender isso é natural. Eu tô falando de coisa que aconteceu. E ele foi pegando confiança, até que hoje vai no automático. Então, isso facilita. Aqui nessa foto aqui, ele tinha 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. A do lado da piscina ele já tinha 3, e da praia ele tinha 2 anos e... Não, essa da praia ele tinha 2 anos. A gente também foi, no aniversário dele, a gente foi para um local lá na praia, um hotel, enfim. E aí foi o momento da praia, tinha 2 aninhos. E a gente estava lá, entrando com ele e tudo mais. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma dica, por exemplo, de elevar nível de estresse, o carrinho de rolemã, aonde minha mãe mora, é uma ladeira. A primeira vez ele desceu com o olho de Mônica desse tamanho, sabe? Não foi divertida a primeira descida. Ele nunca tinha feito aquilo. E minha mãe mora numa ladeirona, eu desci lá de cima. Obviamente que eu fui freando. Fala o português, claro, né? Frenando. Essa é a colocação mais adequada. Mas eu fui, e aí na segunda foi diminuindo a tensão, até chegou uma hora que ele abriu os braços, começou a gritar, e eu falei, agora rompeu. Mas o importante é a todo momento você fazer isso, sabe? Outra dica pode ser a questão dos degraus que eu comentei, né? Coloca o teu filho, mas Dani, agora meu filho não tá mais criança, não é mais criança, pequenininha, ele tem 3, 4, 5 anos. Vai no degrau e pula e pega no colo. E vai vencendo, porque tem crianças que já tá com 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e não tá naquele, sabe, naquele nível de subir num muro, enfim, eu vejo, é muito diferente para quem é pai e tem uma idade perto da minha, já passei um pouquinho já dos 27,
É diferente, eu lembro, a gente, nossa, é subir tudo quanto é canto. Aí eu vejo que tem uns meninos hoje, não vai, tá com 10, 11, 12, 13, e justamente por ver isso, eu falei, não, meu filho não vai ficar assim, não, tem que desenrolar. E por que que eu faço isso também, né? Já errar, por que que eu faço isso? Porque isso também, voltando ao início do vídeo, né? Aprendendo a nadar, não tem nada, a aula de natação, melhor dizendo, não é só para aprender a nadar, não tem a ver só com aprender a nadar, tem a ver com você vencer os seus medos. E acho que esse é o principal, né? A nadar é a consequência. A causa, o cerne, é aprender a vencer os seus medos. Qual é o outro ponto central ou ponto focal? Desenvolver uma relação de confiança entre pai e filho. É simples assim. Simples assim. Então, eu vou depois, assim, tem muitos vídeos para fazer, não tenho tanto tempo para quem está vendo esse vídeo. Hoje é domingo, eu trabalhei um período do domingo e tirei esse tempo para fazer esse vídeo. Dependendo do contexto, eu não trago coisas de achismo aqui. Eu me aprofundo nas fontes, nas informações, na acuracidade das informações, na veracidade das informações, para não vir aqui e falar besteira, porque eu estou dando minha cara a tapa. Se eu estou colocando esse vídeo no YouTube da vida, no Facebook, eu estou dando minha cara a tapa. Eu não vou trazer coisa boba aqui, besteira ou inverdades para você. Eu vou trazer coisas respaldadas e fundamentadas em coisas que eu fiz e deu certo e dados e pesquisas científicas. Então, assim, eu vou fazer um vídeo falando da importância que é a brincadeira para as crianças. Não tem, assim, eu ia falar que não tem nada a ver com brincar, tem a ver, mas tem outras coisas que são muito mais importantes. Uma delas é essa questão de algumas delas, tá? Eu vou fazer o vídeo, mas eu vou antecipar aqui. É aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com o não, aprender a lidar com frustrações. E uma série, a brincadeira traz tudo isso, né? Aprender a ter limites, aprender a respeitar, enfim, uma série de benefícios que tem na brincadeira. Então, e eu aproveito esse momento de brincadeira para inserir uma série de informações para o meu filho que eu julgo ser importantes, né? Porque é mais de uma. Então a gente está brincando, eu estou ensinando alfabeto, a gente está brincando, eu estou ensinando outro idioma, a gente está brincando, eu estou ensinando matemática. Você pergunta, se você, enfim, quem pergunta hoje para ele alguns números, né, de tabuada, ele sabe. Ele sabe conta de dividir, é o que ele menos sabe, né? Isso é mais difícil para ele. Mas de subtração, de adição, né, de soma, ele sabe. Ele sabe. Eu ensinei ele a usar os dedinhos. Eu posso até fazer um vídeo, se você quiser, você me fala. Deixa aí nos comentários. Mas ele sabe fazer soma e ele usa os dedinhos. Vou fazer talvez eu fale também, que isso eu já fiz com os meus sobrinhos, para fazer conta de multiplicação, é usar os feijões. É facinho de aprender. Então, eu aproveito as brincadeiras para inserir uma série de aprendizados que são importantes para a vida escolar, para a vida como um todo. E aproveito esses momentos para falar sobre respeito, para falar sobre a vida, para falar sobre uma série. Na brincadeira, eu aproveito para inserir alguns conceitos que são basilares para a construção não só da personalidade, mas do caráter, da índole e da construção do homem como ser. Então, se uma criança hoje ela não brinca, ela perde todas essas oportunidades de aprendizado. Você deve conhecer, tem criança que com 7, com 8 anos hoje, que não sabe nem ler nem escrever. E aí você vai ver a vida, né? Você vai ver o contexto familiar. São crianças que eu falei há pouco, né? De um lar disfuncional, ou que tem os pais que brigam muito na frente da criança, ou crianças de pais separados
que isso também é comprovado cientificamente, que traz problemas no desenvolvimento da criança, em várias esferas. Não vou entrar no mérito aqui, porque não é o objetivo do vídeo, mas para a gente afunilar aqui e fechar, o importante é você brincar com o teu filho. Mais do que a brincadeira, é a construção de uma relação de confiança entre você e o seu filho. O vídeo que eu trouxe hoje foi para falar da minha experiência com relação às aulas de natação. Cometi uma falha, assumo, né? Eu não estava querendo ir, mas a hora que eu fui, eu vi que dava para fazer algumas coisas, para aproveitar aquele momento para aprender coisas, para aprender e ensinar, porque eu aprendi também, né? Não foi só meu filho que aprendeu, eu aprendi. Eu aprendi que uma situação de brincadeira, né, de entretenimento, é um momento para se ensinar coisas e valores para os nossos filhos. Então, não deixa de brincar com o teu filho, pai. Se você, eu vou falar, ó, você vê, são vários, eu tenho vários. Eu devo ter aqui aproximadamente, sei lá, uns mais de 50 títulos de vídeos para fazer, de vídeos. Infelizmente, eu tenho minhas obrigações, né? Tenho que trazer o leitinho para dentro de casa, tenho que trabalhar. Eu faço isso aqui de forma voluntária, são aprendizados que eu poderia deixar dentro da minha cachola e como experiência e como lembrança, mas eu acho que eu posso dar a minha contribuição, então por isso que eu tiro horas da minha semana, algumas horas da minha semana para fazer esses vídeos e compartilhar com o objetivo de ajudar outras famílias. Então, eu tenho muitos títulos, muitas sugestões de vídeos que eu vejo, aprendo e quero, de alguma forma, contribuir e ajudar com os pais, porque era onde eu ia entrar agora, né, no assunto que eu ia entrar. Gente, todos nós temos problemas relacionados à nossa infância. A gente tem problemas, uns mais, outros menos. Mas você quer ver um exemplo? Tem um rapaz que eu sempre beijo, abraço, aperto, né? E ele falou assim, pô, né? E ele falou com um tom de pesar, sabe? Ele falou num tom bem melancólico, sabe? Muito triste. Falou, Daniel, eu queria ser assim que nem você, né? Eu falei, assim como? Brincalhão, brincalhão, você beija, abraça, eu não consigo. Pai, né? Pai, eu não consigo fazer isso, cara. Não consigo fazer isso. Pô, eu tentei conversar, né? Eu fiquei chateado, porque é uma pessoa que eu gosto muito, né? E eu tô vendo que tá relacionado ao passado, à infância dele, né? E assim como. E aí você vê, ó, quando ele falou isso pra mim, eu já tinha aquela visão de que nós, como pais, a gente precisa melhorar em vários aspectos. Eu preciso melhorar em vários aspectos. E é o que eu falei, tem muitos pais que uns têm mais problemas relacionados à infância, ao passado, e outros menos. Eu tenho os meus, estou resolvendo a maioria deles, mas eu vejo que tem muitos pais que não está resolvido. E isso reflete no hoje, né? Reflete no hoje, quando o pai. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes o pai, ele é inconsciente. Olha que interessante. O pai que trabalha demais e chega sempre muito tarde em casa, e chega tarde, sai cedo, o filho está dormindo, o filho está dormindo, e ele passa horas e horas trabalhando, aí dá a entender, nossa, como ele é trabalhador, e no fundo, ele está fugindo de estar com o filho porque ele não sabe lidar com essa situação. Olha que interessante, né? Eu já comentei aqui que eu sou um pouquinho curioso com relação à psicologia, ao estudo do comportamento humano. Então, começa a prestar atenção você, pai, se você não está com seu filho, você não fica com seu filho, se é por não saber lidar com essa questão da paternidade, porque você não tem referência de pai. Você conhece. Crianças que o pai é violento, bebe, envolvido com droga, está preso, foi morto. Pai violento que batia demais na criança, batia na mãe. Então ele não, aí ele se tornou um adulto e virou pai. Ele não tem referência ele não sabe lidar com isso aí. Ele não sabe como ser com seu filho porque não tem referência do pai dele.
Ele não é violento, ele não bebe, ele não usa droga, não foi preso, não matou, sabe? Mas aí ele sabe que ele não deve ser igual ao pai dele, mas só que ele, por outro lado, ele não sabe como ser com seu filho. Quais são os sintomas? Trabalha muito, está sempre longe de casa, arruma coisas para fazer de final de semana, porque ele não sabe o que fazer com o filho. Não sabe, simplesmente não sabe. Então, assim, eu quero trazer muitos vídeos aqui. Eu, sinceramente, eu não estou conseguindo tempo hábil para fazer na quantidade que eu gostaria de fazer. Mas peço um pouquinho de paciência, tem muito. Você vê, isso é importante. E, de repente, eu tenho certeza que se eu trazer... Primeiro, eu tenho certeza que só de você estar vendo isso aqui, ou você se identificou, ou você conhece o pai assim. O pai que de alguma forma, ou trabalha muito, ou arruma alguma coisa para fazer. Às vezes o futebol, né? Joga futebol e churrasco. Passa o final de semana inteiro. Longe, trabalha a semana inteira, chega final de semana, o pai ninja, né? Pega a bomba de fumaça, estoura e some. Aí vai pro futebol é churrasco, e daí churrasco já vai pro outro bar, e aí ele vai chegar só de noite, bêbado, e não vai ver, não vai ficar com o filho. E o filho naquela expectativa, né? Isso. Eu vou falar também sobre a expectativa. Pronto, vou falar agora para encerrar. Que era, eu falei e lembrei agora. Toda vez que começa a prestar atenção, quando você vai no parque com o teu filho, se você vai, presta atenção. Não é só pai e mãe. Deixa o filho brincando e pega o celular na mão, o bendito do celular, e abaixa a cabeça e fica aqui, ó. Toda vez que seu filho fizer algo que ele conseguir superar o medo, que ele conseguir fazer... Vou dar um exemplo. Se ele conseguir andar de bicicleta sem rodinha, ele vai instantaneamente, qualquer brincadeira que ele fizer, instantaneamente ele vai olhar para você para ver o seu feedback. Isso é importante, hein? Isso é importante. Começa a prestar atenção nos parques quando você leva o teu filho. Eu espero que isso não seja coisa que você faça. Mas tem muitos pais que vai para o parque levar o filho, deixa o filho brincando, abaixa a cabeça e fica com o celular aqui, ó. Quando o seu filho ele faz uma coisa muito legal, ele vai instantaneamente olhar para você. Por que ele olha para a gente? Para receber um sinal de aprovação, de encorajamento e falar assim, filho, continua que está muito legal. Você precisa interagir com ele quando ele faz uma coisa legal. Começa a prestar atenção. Ele faz uma coisa, ou consegue pular, ou consegue dar uma cambalhota, qualquer coisa que ele conseguir fazer naquele exato momento, ele vai te procurar e vai olhar. Aí imagina, na cabecinha dele, a expectativa que ele gera de felicidade, de olhar para o pai, esperar uma aprovação dele, quando ele procura o pai, quando ele procura a mãe, quando ele olha... Assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mais para trás. Pai assim, ó. De verdade, eu não vi nenhum estudo científico. Eu estou te passando uma situação que eu aprendi de forma empírica. Aprendi vendo. É só você prestar atenção no seu filho. Ele faz uma coisa, ele olha para você esperando um feedback seu. Aí você fala, parabéns, filhão, você e tal. Vem, continua assim. Você sabe disso, você sabe o que eu estou falando. E eu só não sei se você já prestou atenção, e eu espero que não seja você. Mas começa a prestar atenção nos parques, o filho brincando, e eu estou falando de filho pequeno, hein? Estou falando de filho pequeno. O pai de cabeça baixa ali, eu não sei que... Pô, aí se perguntar o que é mais importante para você na sua vida? Aí ele fala, meu filho é tudo para mim. Aí vai no parque, não é, o filho não é mais importante. O celular é mais importante. O que está aqui dentro aqui é mais importante para ele do que o próprio filho. Então, não é o discurso, é o que a gente faz no dia a dia. Então, isso eu não sei qual é o impacto, mas me ajuda aí se procede que eu estou falando. Se eu estou falando alguma besteira, porque eu não li nada a respeito ainda. Eu estou falando de coisa que eu vejo, mas eu sei que isso não é bom. O teu filho te olhar esperando
um retorno seu, um feedback seu do que ele está fazendo ali. Alguma coisa. E você não dá, e você não devolver, que é aquela construção de ida e volta. Então, vamos só conjecturar aqui, vamos só simular uma situação hipotética, tudo bem? Imagina que ele cresce, me fala se estou falando besteira. Imagina que ele cresce, na infância dele, ele faz uma coisa que ele vai querer compartilhar com você e você está com a cabeça baixa. Aí você faz outra coisa legal, você vai. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cabeça baixa. Ele vai. Me fala se é besteira, mas ele vai crescer sabendo que ele não pode contar com você nas conquistas dele. Quando ele crescer, ele não vai te buscar, ele não vai procurar por você para compartilhar as conquistas dele. Vê se procede. Eu estou falando de uma situação que me ocorreu agora. Se ele cresce querendo compartilhar uma conquista dele, você não está interagindo com ele, se você está lá no celular, quando ele crescer, ele não vai compartilhar as conquistas, ele não vai dividir as coisas do dia a dia com você. Agora, se ele não divide as coisas boas, quem dirá as coisas ruins? Vê se me fala aí. Não tem problema. Não, pode me contrariar que eu não vou ficar magoado, não vou ficar ressentido, nem bravo, tá? Mas só me fala se faz sentido. Se ele não compartilha as coisas boas, você acha que ele vai compartilhar as coisas ruins? Eu vou dar minha opinião. Não vai compartilhar nada com você. Então, quando você for, assim, se você for essa pessoa, não faz mais isso não, pai. Desliga o telefone de final de semana, cara. Desliga e fica com teu filho, cara. O que adianta você ir atrás de dinheiro agora? O que você adianta ir lá na frente gastar com psicólogo, gastar com psiquiatra, gastar com remédio? Perder teu filho para as drogas, perder teu filho para marginal, para bandido, velho. Isso é racha, mano. De coisa que a gente pode fazer agora, sem gastar dinheiro. É só atenção, cara. É só você olhar pro teu filho quando ele fazer alguma coisa legal lá no parque de diversão. No parque, na praça, na piscina, seja onde for, velho. Beleza? É isso aí que eu tinha para falar. Espero de alguma forma ter contribuído. Eu volto a dizer, eu tenho muitos assuntos de coisa que eu estou estudando. Aqui, ó, pronto. Ó, antes de encerrar, de coisa que eu estou estudando. Se você tem preocupação, aqui, ó. Se você tem preocupação com a qualidade da educação do teu filho, eu já acabei de ler esse livro, já acabei de ler, e agora eu estou montando uma apresentação. Eu vou fazer mais ou menos nesse estilo que eu fiz aqui agora, de ficar passando slide. Eu fiz esse vídeo nesse jeito para testar. Por favor, me fala se ficou legal, porque ao invés de eu colocar esses vídeos que eu coloquei agora, as fotos do meu filho, eu vou colocar informações sobre a qualidade do ensino nas escolas do Brasil. Tem um colega que nossa, eu estou fazendo uma apresentação muito boa, sem falsa modéstia aqui. Por quê? Porque eu estou recebendo feedback de vocês. Eu fiz um post agora, essa semana, falando, é um questionário. Inclusive, se você está me vendo agora e está me vendo pelo grupo Pai Presente, no Facebook, no botão guia, tem um questionário que está lá, falando, são 6 perguntas, você não vai gastar mais que 2 minutos para responder. Menos de 2 minutos. 6 perguntas. E é só sim, não. Sobre algumas perguntas que eu falo sobre a sua visão com relação à qualidade do ensino no Brasil. Responde para mim, por favor. Sabe por quê? Quando você vem, você está ajudando alguém. Opa. Me ajuda, me responde esse questionário, porque tem alguns amigos que eles responderam esse questionário. E a partir dessas respostas, foi que a minha apresentação ficou. Então, assim, se você falar assim, pô, essa apresentação, ó, que o Daniel fez, muito boa. Você pode ter certeza que foi com a ajuda dessas pessoas que responderam esses questionários. Inclusive, tem um amigo que ele meio que... Ele fala, não, Daniel, não é bem assim que você está falando. Eu acho que é diferente. Você vê, até quando a pessoa ela é contrária, é um amigo de infância, no qual eu respeito muito, e eu admiro muito, e a gente tem essa liberdade, né, para discordar um do outro, sem ficar fazendo biquinho pro outro, ele me ajudou. Quer ver? Eu vou colocar só uma pimentinha para você ir lá. A qualidade do ensino no Brasil, o professor tem culpa? O que você acha? O professor tem culpa? Ele falou assim, Daniel, não é bem assim, o professor não tem culpa
não tem culpa da qualidade do ensino do Brasil ser assim. Eu falei, bingo, ele me deu uma ideia. Vamos ver. E eu não tinha feito os questionários com esse viés, né, de questionar ou de criticar o professor. Não, muito pelo contrário. Esse não foi o objetivo. Eu acho que ele entendeu isso e respondeu, não, Daniel, não é bem assim, não. Só que era que ele falou, que eu li as respostas dele, me deu um start, eu falei, vamos ver se é isso ou não. E eu estou fazendo uma apresentação muito boa, um raio-x mesmo da qualidade do ensino no Brasil, baseado em ciência. Esse cara aqui, ele é PhD, o cara, depois eu vou falar o currículo dele, o livro eu gostei, muito bom, e preocupado com a qualidade do ensino do meu filho, poderia falar, não, eu vou, já sei o que tem que fazer e beleza, e faço aqui, mas eu acho que eu posso, volto a dizer, eu posso contribuir de alguma forma para os meus amigos, para as pessoas que se inscreveram no Pai Presente no Facebook, lá no YouTube. Então, para quem está no grupo no Facebook, você tem a opção de responder questionário para nos ajudar, que aí você vai dar seu feedback, eu vou fazer algo baseado no que você acha, vou refutar algumas coisas e vou concordar com outras. Tem documentos em PDF que você consegue baixar lá no grupo no Facebook, e no YouTube eu consigo colocar vídeos complementares. Então, por que eu tenho esses dois canais? No YouTube eu consigo colocar uma sequência de vídeos, né? Eu coloco vídeos que faz sentido. Consigo fazer playlists sobre assuntos, então lá tem dicas de 0 a 3 anos, que foi tudo que eu aprendi até os 3 anos do meu filho, coisas, sabe? Acidentes domésticos, por exemplo, fiz alguns vídeos. A questão do aprendizado, né? Algumas coisas que eu fiz com meu filho para ele aprender a ler e escrever e funciona. Então, eu consigo separar por playlists lá no YouTube. Então, você quer ver dicas? Você vai no Dicas. Você quer ver vídeos mais extensos como esse? Então, lá você vai ver. Tem as playlists que você consegue ver por tema e por assunto. No Facebook, você já consegue ver, por exemplo, participar de questionários para ajudar a gente a construir outros temas. Você consegue baixar documentos em PDF. Tem alguns estudos que eu trouxe que você pode ir lá baixar e ver. Então, esse é o motivo pelo qual eu fiz esses dois canais. Também tem o Instagram, que ele é mais na linha do Facebook, até por ser da mesma empresa. Mas é isso, papais. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí por ter ficado até agora. Espero sempre trazer vídeos que de alguma forma vai te ajudar a ser um pai melhor. Né? Então, se é o super pai, falei lá no começo do vídeo e vou encerrar falando isso. Eu aprendo todo dia. E tudo que eu aprender aqui, eu sou, que nem diz, né? Eu não sei qual foi o escritor que falou, mas nós somos seres humanos perfeitos em constante evolução. Então, eu estou sempre aprendendo, não sou pai perfeito. Até um vídeo eu falei que eu não sou aquela... A minha família não é padrão de margarina, até porque se você olhar para mim, você vê que eu não tenho o biotipo, né, daqueles comerciais de margarina, mas eu estou sempre aprendendo e eu sei das minhas limitações, e toda vez que eu aprender alguma coisa, eu vou trazer aqui para compartilhar. Eu não quero que você... tem essas limitações que esse meu amigo falou, né? Eu não consigo, e eu tô vendo que está ligado à infância dele, então eu vou trazer alguns assuntos que de repente pode te dar um start, aí você fala, não, pô, preciso virar a chave. E vira, e aí eu vou me tornar a pessoa mais feliz do mundo de saber que você, por conta às vezes de um vídeo que você viu, falando sobre a importância da paternidade, no sentido de construir um futuro bom, promissor, né? Fazer do seu filho um homem, fazer da sua filha uma mulher, cidadão de bem, sabe, que constrói uma família também, que não tem traumas da infância. Pô, isso aí não tem dinheiro que pague, tá bom? Então, até a próxima. Falou, um abraço. Não se esqueça, não tem nenhum super-herói mais poderoso do que um pai presente. Valeu!